Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Abra sua Bíblia comigo para a gente poder dar continuidade às exposições no livro de Apocalipse. Hoje, no capítulo 7, dos versos 9 a 17. Apocalipse, capítulo 7, dos versos 9 a 17. Minha versão é a revista e atualizada, e o texto nos diz assim: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão por que se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Que texto maravilhoso, irmãos. Queridos, eu quero trazer a título de introdução, eu quero trazer um dado coletado por um órgão da ONU, da Organização das Nações Unidas, e eu peço que transmitam os slides, por gentileza, para que nós contextualizemos a mensagem de hoje. Bem, esse relatório das Nações Unidas aponta que cerca de 281 milhões de pessoas migraram de um país para o outro. Isso representa cerca de 3,6% da população mundial. Isso no ano passado. Isso são dados coletados durante todo o ano passado a respeito desse movimento de migração que existe por todo o globo terrestre. Isso em todos os países em que esse relatório pôde ser coletado, eles chegaram a esse número de pessoas, e é um dado confiável que nos mostra esse movimento migratório. Em segundo lugar, esses dados, pode passar o slide, por favor? Esses dados, irmãos, mostram um aumento que ocorreu apesar do impacto dramático da pandemia sobre a migração, que incluiu o fechamento de fronteiras. O estudo revela 108 mil restrições para conter a Covid-19 e que afetaram a mobilidade. Preste atenção nesse finalzinho. Afetaram a mobilidade, mas não impediram o movimento entre os países. Além disso, próximo slide. O documento destaca que, apesar do crescimento da migração internacional, o número de deslocados internos subiu para 55 milhões devido a desastres, conflitos e violência só no ano passado. Então, cerca de 55 milhões de pessoas se deslocaram dentro dos seus próprios países, de uma região para outra, fugindo de desastres naturais, fugindo de violência e fugindo de conflitos
que são conflitos de guerra. E finalmente, irmãos, outro dado é que o Brasil é o terceiro país na América Latina em migração interna por conta de desastres naturais. São cerca de 358 mil pessoas que estão nessas condições. Fora os outros dados, ou seja, as outras motivações para que as pessoas saiam de suas terras de origem e vão para outras. Esses números de 358 mil pessoas são apenas aquelas que fugiram de desastres naturais só no nosso país. Pode tirar, por favor. E o último slide. Pode colocar. Esqueci desse último slide. Esse dado, outro, para o diretor-geral da Organização Internacional para Migrações, Antônio Vitorino, o mundo vive um paradoxo jamais visto. Enquanto bilhões de pessoas foram imobilizadas pela Covid-19, outras dezenas de milhões se deslocaram dentro de seus próprios países. Aí sim, pode tirar. Queridos, esses dados me dizem muita coisa. Esses dados me revelam muito mais do que números sociológicos, do que dados sociológicos que motivam as pessoas a se deslocarem de seus países, a se deslocarem de suas regiões, que muitas vezes são econômicas, motivações de segurança, mas muito mais do que isso, esse dado me revela que essas pessoas que migram, elas estão em busca de algo, e isso revela muito sobre o coração dessas pessoas. Não são só buscas sociológicas, não são somente buscas que refletem um coração que busca um sentido melhor para a sua vida, mas esses dados, irmãos, mostram que eles buscam se acomodarem e prosperarem em locais onde as condições de existência sejam mais dignas do que a sua terra de origem. E eu quero falar um pouquinho a respeito disso, sobre não apenas de dados sociológicos, mas eu quero falar um pouco e atentar-me um pouco sobre o que Deus diz a respeito dessa condição humana. Que Deus, ou que esses dados a respeito desses eventos migratórios dizem sobre o coração humano e como a igreja precisa se portar diante disso, mas, sobretudo, o que esses dados, o que essa introdução tem a ver com esse texto específico. Então, irmãos, essas pessoas estão dispostas a abandonar a sua cultura, a abandonar as suas propriedades, relacionamentos e até famílias, para que eles tenham aquilo que julgam ser o que ainda, ou julgam ter aquilo que ainda lhes falta. Esse senso de necessidade faz com que a maioria dessas pessoas vislumbre a vida melhor em locais diferentes, mesmo que isso acabe não acontecendo, mesmo que essas pessoas acabem chegando em seus destinos e isso não acabe acontecendo, trazendo para elas aquilo que elas esperavam. A exemplo disso, nós temos há vários anos já os relatos de migrantes africanos que tentam chegar até a Europa através de barcos de péssima qualidade, e eles acabam morrendo no caminho. Então, essas decisões de imigração, elas nem sempre são bem sucedidas, porque no caminho existem tantas questões que dificultam a chegada dessas pessoas. Mas o que tudo isso me diz, irmãos, é que na busca por um futuro diferente, essas pessoas moldam o seu presente. Antes de essas pessoas se lançarem nesse movimento de migração, de abandonar as suas residências, de abandonar os seus países, ou de abandonar as suas regiões, essas pessoas moldam os seus presentes para que o futuro seja diferente. Elas vendem as suas propriedades quando elas têm, para juntar dinheiro, para então poder ter capacidade financeira para pagar, inclusive, as pessoas que estão atravessando com elas nas fronteiras. O Brasil, inclusive, é um dos países que mais fazem com que pessoas, ou o maior número de pessoas, sejam
migrando para os Estados Unidos e de maneira ilegal pela fronteira. E muitas vezes isso dá errado. Mas isso também me diz, irmãos, que eles têm plena convicção, apesar dos perigos da viagem, eles têm plena convicção de que mesmo passando por tudo isso, pelos perigos da viagem, isso vai lhes trazer felicidade. E é aqui que nós chegamos, irmãos. É aqui que a Escritura nos mostra como nós devemos entender isso tudo. Como é que eu entendo o coração de uma pessoa que está disposta a deixar tudo para trás, buscar um futuro diferente, um local onde ele não conhece, apesar dos pesares? Pelo menos duas coisas eu queria que nós nos atentássemos nessa noite. A primeira é que acredito que Deus está, digamos, facilitando a nossa vida. O que é facilitando a nossa vida? Queridos, Deus nos envia em uma missão, quando Ele diz, quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 28, e Ele diz que nós devemos ir até os confins do mundo para fazermos discípulos e pregar o Evangelho a toda criatura. E esse movimento, quando ele vem até nós, quando ele chega até nós, a igreja precisa entender que o Senhor está. Quando nós não enviamos, Deus nos traz pessoas para perto, para que eles ouçam o Evangelho. Diferentemente de vários grupos da sociedade que veem com maus olhos a migração de pessoas para suas regiões, de outros países inclusive, a igreja precisa abraçar eles. Nós precisamos ter um olhar para essas pessoas, porque Deus as está enviando para nós. Deus está enviando essas pessoas para que nós cuidemos delas, para que nós apresentemos a verdadeira felicidade da vida. Mas em segundo lugar, queridos, esse texto, ou esses dados me mostram que essas pessoas estão em uma busca de vida. E quando eu digo vida, não apenas uma vida passageira. Quando as pessoas se colocam num caminho como esse, eles estão buscando algum tipo de modo de existência diferente do que eles tinham. E teologicamente eu quero dizer para os irmãos, isso está no coração do ser humano, buscar aquilo que é melhor, buscar aquilo que vai trazer para ele frutos mais duradouros, aquilo que vai trazer para ele uma felicidade plena. E por mais que talvez a maioria das pessoas que estão nesse movimento migratório não saibam disso, eles não vão encontrar, pura e simplesmente em locais físicos, em países diferentes, eles não vão encontrar a razão dessa existência. O coração humano busca realidades melhores e diferentes. E é exatamente o que esse texto nos mostra. Ele vai nos mostrar quando nós fizermos a exposição. O Senhor está respondendo ao coração humano que busca essa razão de existência. O Senhor está mostrando para o coração humano que essa caminhada, essa jornada, ela existe, mas que todos nós buscamos algo melhor para a nossa vida, mas o melhor da vida está com Cristo Jesus. E Cristo está nos levando para um local onde não há a menor possibilidade de haver naufrágio na viagem, não há a menor possibilidade de haver deportações, não há a menor possibilidade de nós sermos mandados de volta para onde nós saímos, porque a jornada ela é garantida pelo Senhor Jesus. E nós respondemos como a igreja trata sociologicamente dessas pessoas, cuidando delas, recebendo elas. Mas a igreja, esses dados nos revelam que a igreja também tem que cuidar delas de maneira espiritual, mostrando que há uma outra jornada a ser feita. E é isso que esse texto vai nos mostrar. Que jornada é essa? Que final é esse? Pois bem, queridos, já entrando no contexto da passagem, esse texto retrata o que ocorre depois do juízo final. Isso, o juízo final do capítulo 6, versos 12 a 17. Eu quero relembrar os irmãos mais uma vez que Apocalipse não tem o compromisso de ser linear historicamente. Não são eventos acontecendo paulatinamente um atrás do outro.
Mas alguns textos, eles mostram coisas no futuro e eles voltam para mostrar coisas que antecedem esses eventos do futuro. Então a gente tem que ter esse cuidado de olhar para o livro de Apocalipse e não achar que são eventos que vão acontecendo gradativamente. O fato é que esse capítulo 7, todo o capítulo 7, ocorre antes mesmo de Deus enviar os seus 4 cavaleiros. Deus está respondendo a pergunta do capítulo 6: quem vai subsistir diante do Cordeiro no dia do juízo? E aí ele se responde: só vão subsistir aqueles que têm o sangue do Cordeiro marcado em suas testas. Mas enfim, irmãos, nós vimos na exposição anterior, do capítulo 7, versículo 1 ao versículo 8, a questão do significado dos 144 mil selados, e que esse número é na verdade simbólico. Nós já fizemos essa exposição, indicando que esse número representa um grupo fechado, que Deus tem um número fechado desde a eternidade. Não são apenas 144 mil, mas é um grupo fechado, são números fechados. Isso não quer dizer que isso está limitado a denominações. Não é a IPB que vai preencher esses números dos eleitos. É a igreja invisível do Senhor, espalhada pelo mundo inteiro. Sejam elas de denominações quais forem, o Senhor é quem sabe desse número. Então nós não devemos nos apegar a esse número literalmente dos 144 mil. E nessa passagem em questão, irmãos, do versículo 9 ao versículo 17, nós temos o mesmo povo descrito. Então, aquele povo descrito como 144 mil é o mesmo povo dessa passagem, dessa grande multidão, só que agora em seu tamanho real, onde os olhos humanos não conseguem contar. Então, se João vislumbrou um número, a informação de que os eleitos de Deus são compostos de um número fechado, nem menos nem mais, aqui ele vislumbra essa multidão e que mostra para ele que ele não consegue contar. Só o Senhor sabe quantos são, só o Senhor sabe quem de fato são. E como nós já dissemos anteriormente, mais uma vez o foco não é nos 144 mil, mas no que ele representa. E Deus já tem estabelecido um povo e não deixará ninguém para trás. Então João sabe que temos um povo já estabelecido. Agora é como se ele abrisse a porta e se deparasse com essa multidão ao vivo e em cores. Só para nós entendermos melhor o que eu estou querendo dizer, imagine que João recebe uma folha dizendo para ele: são 144 mil, e esses 144 mil representa toda a igreja. Então João tem a informação, como se fosse num papel, dizendo para ele que é assim. Agora imagine que João, de alguma maneira, consegue vislumbrar aos seus olhos todo esse povo. É diferente. É diferente de você ter a informação num papel e você ver de fato essa multidão ao vivo. Então, imagine que os 144 mil, o texto, é o papel com a informação. E o texto do capítulo, versículo 7, versículo 9 a 17, é João vendo a multidão de fato. Então, na sequência, irmãos, da visão apocalíptica de João, nós somos remetidos mais uma vez à sala do trono, que é o foco do capítulo 4. Nós somos apresentados a esse local celestial, onde Deus e a sua corte estão, que é a sala do trono. E na visão do capítulo 7, desse capítulo 7, há um acréscimo de informação que o capítulo 4 não nos deu. É a mesma sala, é a mesma situação, só que no capítulo 7, Deus acrescenta um elemento a mais para que João entenda o que está acontecendo. Agora essa informação é de que existe uma grande multidão ali. Essa grande multidão não estava no capítulo 4, agora ela já está. Capítulo 4, inclusive, que ainda não havia passado o juízo final de Deus. E aqui nós já temos um porvir, nós temos um além do juízo final de Deus. E no versículo 9, nós já entramos nessa passagem
com a informação de que essa multidão de pessoas, de redimidos, de salvos, eles estão agora sem pecado algum, eles estão completamente limpos de toda idolatria, e eles estão exatamente fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer inicialmente, que é adorar a Deus. Quando Deus cria o ser humano e coloca ele no jardim do Éden, a função primordial do ser humano ali é adorar a Deus. Então nós retornamos nesse princípio, quando a coroa da criação de Deus, o ser humano, agora redimido, ele se envolve de fato nessa adoração plena ao único Deus. E o texto nos mostra que essa grande multidão, que é impossível de ser contada, eles têm origens diferentes, mas eles estão unidos em uma só atitude. Perceba que são pessoas de locais distintos, de culturas distintas, de famílias distintas, eles vêm de todas as nações, tribos, povos e línguas, são pessoas de culturas completamente diferentes, costumes, mas eles estão diante de Deus e de Jesus Cristo, o Cordeiro, e eles estão vestidos com roupas brancas, que simbolizam a pureza e a santidade. E é por isso que eles podem estar na presença de Deus, porque eles já não têm mais pecados. Ninguém estará no céu, irmãos, ninguém estará diante de Deus e do Cordeiro, ainda no processo de santificação, ainda tendo problemas morais, ainda tendo questões de pecado nas suas vidas, porque nós já não estamos mais nessa fase. Quando nós estivermos exatamente nessa condição de estarmos na presença de Deus e do Cordeiro, nós já não teremos mais nenhum problema com o pecado. E nós vamos explicar um pouco mais à frente essa questão de termos roupas lavadas no sangue do Cordeiro. E eles estão com palmas nas mãos. O texto nos mostra, a minha versão, como eu já disse, é a versão revista e atualizada, e essa versão diz que eles estavam com palmas nas mãos. Talvez essa tradução nos confunda um pouco, porque o ideal teria sido que o tradutor tivesse nos trazido a ideia, não de palmas, mas de folhas de palmeiras. É isso que o texto, em sua essência, no grego original, quer nos trazer. Não é que eles estão batendo palmas, embora isso seja possível, mas eles estão com folhas de palmeiras nas mãos, e isso é muito significativo. Estar com folhas de palmeiras nas mãos, irmãos, isso faz referência a uma festa do Antigo Testamento, a festa dos tabernáculos, na qual os israelitas fabricavam tendas com folhas de palmeiras para celebrar a proteção de Deus durante as peregrinações do povo no deserto, quando saíram do Egito até a terra prometida, que é Canaã. Então, mesmo depois que eles chegaram em Canaã, o Senhor institui uma festa, e essa festa chama-se Festa dos Tabernáculos, e eles deveriam, com folhas de palmeiras, construir as suas habitações e passar ali alguns dias, saírem das suas casas. Às vezes eles construíam essas tendas no quintal das suas casas, e eles não podiam entrar nas suas casas durante essa festa, cerca de 7 dias. Eles viviam esses dias dentro desse tabernáculo para se lembrarem da proteção de Deus quando eles estavam indo do Egito para Canaã, um evento migratório. E nesse momento, as folhas de palmeiras nas mãos dessa multidão diz que eles chegaram seguros no seu destino final. Uma festa no Antigo Testamento que celebrava a segurança de Deus, provendo isso para o povo enquanto eles estavam saindo do Egito até chegar em Canaã. O povo estava sendo protegido por Deus, e essa festa dos tabernáculos era para que
esse ensinamento passasse para as gerações posteriores. Para quando os filhos perguntassem para os pais: pai, por que a gente está fazendo aqui nessa tenda? Por que a gente tem que ficar esses dias todos nesse tabernáculo, nessa festa dos tabernáculos, nessa tenda aqui? E o pai ensinava: filho, isso é porque nós só chegamos nesse lugar, nós só estamos em Canaã, na terra que o Senhor prometeu para nós, porque Ele nos guardou durante todo o trajeto até aqui. E como é que Deus guardou esse povo, irmãos? Quando eles tiveram fome, o que Deus mandou? Maná. Quando eles quiseram comer carne, o que Deus mandou? Codornizes. Quando eles, porventura, sofreriam com o calor do sol, o que o Senhor proveu para eles? A nuvem. Quando eles sofreriam com o frio no deserto, à noite, o que Deus proveu? Coluna de fogo. E isso me remete, irmãos, ao que Jesus fala no Novo Testamento, quando Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, queridos, no nosso movimento migratório dessa Babilônia até a Nova Jerusalém, o Senhor está provendo tudo. Você não precisa guardar, você não precisa gastar a sua saúde, você não precisa perder a sua sanidade em busca daquilo que o Senhor já está garantindo para você. E esses irmãos dessa grande multidão, quando eu digo esses irmãos, entenda que todos que estão em Cristo Jesus estão nessa multidão. Você e eu, inclusive, se estamos em Cristo Jesus, estaremos no meio dessa multidão. Eu gosto de pensar que João nos viu lá. Gosto de pensar que João, quando ele vislumbrou essa multidão, ele pode não ter olhado para nós pessoalmente, mas nós estávamos lá. É uma visão futurista. E aí me perguntaram certa vez: e João se viu também? Eu creio que sim. João era tanto aquele que recebe a visão, quanto aquele que estava no meio da multidão. São os mistérios de Deus. Então, irmãos, migraram dessa terra, passaram pela grande tribulação e chegaram no seu destino final em segurança, graças ao Senhor. É o Senhor quem garante a nossa segurança, irmãos, para que a gente chegue firme, para que nós cheguemos firmes no nosso destino final, para que a gente confie que Ele vai prover tudo que nós precisamos nessa vida, para que a gente busque em primeiro lugar o Seu reino, para que a gente não precise gastar além daquilo que nós temos que gastar, seja em âmbito de saúde, seja em âmbito financeiro, com aquilo que o Senhor Deus já nos garantiu. Ele vai garantir a nossa chegada. E nós estaremos com essas folhas de palmeiras nas mãos, celebrando a nossa chegada em segurança. Queridos, é interessante como é que Deus instrui o seu povo durante toda a história. Quando Ele institui, por exemplo, essas festas, essa festa dos tabernáculos inclusive, é como se Deus estivesse encenando o enredo da salvação para esse povo. É como se Deus estivesse mostrando na prática, como numa peça teatral, como é que a salvação ocorre. Então, quando nós olhamos para a saída do povo do Egito, Deus está libertando o seu povo de um cativeiro físico, mas também de um cativeiro espiritual. E quando nós estamos sem Cristo no mundo, o que Deus faz? Ele está fazendo exatamente o mesmo movimento, nos libertando do império das trevas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É uma jornada. O povo de Israel fez uma jornada do Egito a Canaã. Nós estamos fazendo essa mesma jornada, passando por desertos, vendo a providência de Deus, vendo Deus cuidando de todas as coisas, enquanto Ele nos leva seguros para Nova Jerusalém. O Antigo Testamento é a encenação do plano de salvação de Deus. Versículo 10, irmãos, então, eles estão justamente cantando isso, afirmando que a sua salvação
veio de Deus e do Cordeiro. Eles estão dizendo, irmãos, em outras palavras, que não foi por eles mesmos, não foi pela sua força, não foi pelos seus méritos, não foi por sua bondade intrínseca, não foi porque eles eram bons pais, bons pagadores de impostos, não foi porque eles eram corretos socialmente, mas pelo poder e pela vontade de Deus. E é por isso que eles estão dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação, pertence o poder de salvar, pertence o plano de redenção. Não depende do ser humano dizer eu quero ou não ser salvo, é ao Cordeiro que pertence a salvação. A Ele somente, e a Ele somente pertence o poder para salvar. E eles só chegaram ao final dessa jornada, passando por desertos, perigos, perseguição, e triunfaram, porque foram guardados por Deus. Eles podem até ter passado pelo fio da espada, eles podem até ter sido martirizados, mas o texto está nos mostrando que o Senhor os guardou espiritualmente, nenhum deles se perdeu. E esse versículo 11 que se segue, o grupo de adoradores é ampliado. Agora não são apenas os eleitos e os redimidos que cultuam a Deus, mas o grupo de adoradores é ampliado. Quem está nesse momento aqui adorando ao Senhor nesse culto celestial? Os anjos, que representam a corte celestial de Deus, esses seres que foram criados para o nosso serviço, para auxiliarem os filhos de Deus. Esses anjos, eles estão ali na sala do trono também, participando desse momento de culto. E é por isso que a gente foca tanto. Gente, culto é importante demais. Culto é a centralidade da vida do crente. De maneira que quando você decide não participar desse momento, você está abrindo mão de algo que vai acontecer inclusive no céu. E ali os anjos estão nessa corte celestial, eles estão participando também dessa adoração ao Senhor. E também junto aos crentes, que são essa grande multidão, aos anjos, estão também os anciãos. Nós já fizemos a exposição também desse texto que está no capítulo 4. E os anciãos, irmãos, representam os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Juntos eles representam a igreja, tanto lá do Antigo Testamento quanto a igreja do Novo Testamento. São a igreja, a mesma igreja de Deus, baseada na antiga aliança, e a igreja baseada na nova aliança, representada pelos anciãos. E ali, junto com esses anciãos, os anjos e os redimidos, a multidão, estão os 4 seres viventes que aparecem mais uma vez no livro. Esses 4 seres viventes, nós já dissemos que representam toda a criação, toda essa forma de vida criada por Deus. Para você entender o que nós estamos, o que João está vendo aqui, e por que ele está dizendo que toda a criação está junta ali na adoração ao Senhor. Basta nós nos lembrarmos do que está no Salmo 19. Salmo 19, dos versos 1 a 4, nos dizem: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, a criação louva o Senhor constantemente. E nesse momento, a criação já está restaurada. Ou seja, o que foi retirado da criação quando Adão peca e ele abre a porta da morte, não somente para nós, seres humanos, mas a palavra de Deus, Paulo mesmo vai dizer isso em Romanos, toda a criação está gemendo por conta do pecado de Adão.
E o que nós entendemos que é essa atitude de gemido da criação? A criação que antes no Éden era nossa aliada. A criação no Éden que nós a sujeitávamos, nós cuidávamos dela, ela era nossa aliada para o nosso sustento. Quando Adão e Eva pecam, essa mesma criação se torna hostil contra nós. Fato este que explica, por exemplo, por que existem desastres naturais? Por que existem tsunamis, terremotos, vulcões? Por que existem tantos problemas que a natureza traz contra nós? Porque a natureza está revoltada contra nós. Mas nesse momento, a natureza já deixou de ser revoltada. A criação já está redimida. E ela se encontra nesse momento em adoração, juntamente com toda essa corte na sala do trono. E todos juntos agora adoram ao Senhor, num hino que dá ao Senhor o que Ele merece: louvor, glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força. Não mais aos governantes desse mundo, que tanto tentam usurpar esses atributos de Deus, governantes humanos que tentam trazer para si essa honra divina, esse poder divino, essa força divina, mas aqui não há mais espaço para ser humano algum arrogar para si esses atributos, porque os humanos eleitos, redimidos, os anjos, a criação, a igreja do Antigo Testamento, a igreja do Novo Testamento, todos eles estão dizendo: só a Ele, só ao Senhor, louvor, glória, sabedoria e todos os outros atributos. Mas, queridos, então nós chegamos a um momento crucial da passagem, que se encontra no versículo 13 ao 14. Nessa passagem há uma pergunta central de todo o texto. A pergunta central que vai nortear realmente todas as informações que nós temos nesse texto é feita por um dos anciãos. E ela se encontra no versículo 13 e diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo, aqui é o ancião perguntando para João: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Essa é a pergunta que norteia todo o texto. Essa questão trazida a João por um dos anciãos, a qual esse apóstolo não tem resposta. Ele não sabe de onde veio essa multidão. Apesar dele já ter dito isso no início, mas João nesse momento não sabe de onde vem, não sabe quem são. E nisso o próprio ancião responde que aquela multidão são os que não negaram a Cristo. Não negaram a Cristo em sua jornada de migração desta terra para a Nova Jerusalém. Eles mantiveram firmes a sua confissão, a confissão de sua fé diante de qualquer perseguição. E é interessante o verbo que esse ancião utiliza no versículo 14, dizendo: são estes os que vêm. Esse verbo vem, ele tem uma conotação que diz respeito a um movimento de sair de uma localidade para outra. Está entendendo o porquê que eu trouxe aquela introdução a respeito de movimentos migratórios? Porque esse texto fala de migração. Porque esse texto mostra que Deus tem um povo que está caminhando de um lugar para outro, mas que na jornada desse lugar para esse povo está passando por um terrível abalo, por momentos cruciais, onde há perseguição, onde as pessoas estão tentando acabar com a fé, mas essas pessoas, esses cristãos, a igreja de Deus, ela sempre vai triunfar, mesmo diante de qualquer perseguição.
por pior que ela seja. Não porque eles conseguem resistir, como nós já vimos no texto, mas porque o Senhor está guardando esse povo. E eles só podem estar na sala do trono, diante de Deus, na presença dos anjos, na presença da criação e de todos os seus irmãos, por alguns motivos. Primeiro, porque eles tiveram seus pecados perdoados. Essa é a informação básica para o evangelismo. Como é que alguém pode entrar no céu? Você precisa ter essa resposta na ponta da língua. Como é que alguém pode entrar no céu? Aqueles somente podem estar na presença de Deus, aqueles que tiveram seus pecados perdoados. É isso que quer dizer: lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus é o único modo de termos nossos pecados apagados diante de Deus. E não vagas promessas de não vou fazer mais. Toda vez que a gente peca, você tenta não fazer mais. Mesmo aqueles que ainda não são regenerados pelo Espírito Santo, não têm um compromisso real com Cristo Jesus, eles têm uma consciência de certo e de errado. E quando eles fazem o errado, a consciência lhes acusa. E há então uma promessa de não quero fazer mais. Isso não redime o ser humano, irmãos. Promessas de fim de ano, de virada de ano, do dia 31 que nós fazemos, de fazer aquilo ou não fazer aquilo, não redime ninguém. Promessas que são feitas de jejuns, promessas de sair de Goiânia e ir para Trindade, nada disso redime o ser humano. A única coisa que redime o ser humano é se esse ser humano tiver os seus pecados perdoados, ter suas roupas lavadas e alvejadas pelo sangue de Jesus. E o versículo 15 diz para nós que somente por isso, por terem sido perdoados, marcados pelo sangue de Jesus, eles estão onde estão. Por isso que o versículo 15 vai dizer: razão por quê? Ou seja, existe uma razão para esses irmãos, para que nós estejamos ali naquele lugar, nesse culto celestial, junto com toda essa hoste, junto com toda essa criação. Nós só podemos estar ali. Razão por que estamos ali? Porque nós lavamos as nossas roupas, que antes eram sujas do pecado, nós lavamos elas no sangue do Cordeiro. E a presença de Deus, e eles estão integralmente a serviço de Deus agora. Existe uma razão e existe um alvo para a gente estar ali. Eles estão na presença de Deus, com o seu povo, e Deus estenderá sobre essa multidão o seu tabernáculo. E mais uma vez, o que Deus utiliza nesse momento é uma figura do Antigo Testamento para explicar uma realidade depois do juízo final. Quando Deus diz, ou quando João está dizendo que Deus estenderá sobre essa multidão o seu tabernáculo, mais uma vez nós precisamos conhecer o Antigo Testamento. E o tabernáculo, irmãos, era essa tenda feita pelos israelitas, a mando de Deus, para que eles abrigassem os utensílios sagrados, como a Arca da Aliança, o altar do incenso, o candelabro. Então, todos aqueles objetos utilizados para a adoração do povo de Israel eram guardados nesse tabernáculo durante as suas peregrinações pelo deserto rumo a Canaã. E essa tenda, irmãos, era o símbolo visível da presença de Deus no meio do seu povo. De modo que, quando o israelita do Antigo Testamento olhava para o tabernáculo construído, ele sabia que ali, e somente ali, havia a presença de Deus de maneira intencional. Não é que Deus se ausentou do planeta Terra e só estava ali naquele momento, mas de forma intencional, de maneira revelacional, aliancista,
de maneira proposital com o seu povo, era somente ali. Tabernáculo significava: Deus está aqui. E quando o Senhor diz que Ele estenderá sobre esse povo esse tabernáculo, está dizendo agora que nós estaremos constantemente na sua presença. Mas perceba, no Antigo Testamento, ninguém podia entrar no tabernáculo a não ser os levitas, e mais especificamente, ninguém poderia entrar no Santo dos Santos, onde a arca estava, se não fosse não somente o sacerdote, mas o sumo sacerdote. Ou seja, uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar na presença de Deus ali naquele lugar. Mas quando o israelita comum, ele olhava para o tabernáculo, ele sabia que Deus estava ali. Do lado de fora ele via isso. Só que você percebeu a nuance desse texto? O tabernáculo agora não está do lado de fora para que a gente veja, mas o tabernáculo está sobre nós. Isso quer dizer que nós estamos aonde, irmãos? Dentro do tabernáculo. Não há mais barreira. O Senhor está colocando a sua presença plena e Ele está nos chamando para esse lugar santo, para essa presença santa agora sem nenhuma barreira de pecados. Isso que quer dizer que Ele estenderá o seu tabernáculo sobre nós. E versos 16 e 17, nós temos a promessa preciosa de que nós estaremos em casa. De verdade em casa. Versos 16 e 17 nos diz que a nossa casa, e na nossa casa não mais teremos aflições dessa migração, dessa nossa jornada migratória rumo à Nova Jerusalém. Nesse momento nós já estamos em casa. Nós já chegamos ao nosso destino final. E nós não vamos mais ter fome, não teremos mais sede, não teremos mais o sol que nos castiga com o seu calor durante essa viagem. Por um motivo: porque nós estaremos como um só povo, sendo cuidados pelo maior e melhor pastor, que é Jesus Cristo. Ele cuidará do seu rebanho. Ele nos levará para as águas tranquilas de descanso, e ali nós nunca mais haveremos de chorar por tristeza, porque Deus eliminará o luto do nosso meio. De quem é que o Salmo 23 estava falando? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23 não é sobre Davi. Salmo 23 não é sobre personagem humano algum, mas é sobre Jesus. E nós somos esse rebanho dele. E o versículo 16 e 17, inclusive, para nós passarmos para as conclusões, nos mostra o cumprimento da promessa que Jesus fez à mulher samaritana em João capítulo 4, versos 13 e 14. E quando Jesus diz: quem beber dessa água, ou seja, da água desse poço que você está tirando a água, mulher, quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Jesus não estava falando daquela água do poço, Jesus estava falando desse momento aqui, onde Ele vai nos levar para essas fontes de água. Irmãos, então eu quero concluir esse texto. O que esse texto nos ensinou até aqui? Primeira conclusão que eu enxergo nesse texto e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que
Ninguém, absolutamente ninguém, se apresentará diante de Deus e irá dizer que a sua salvação dependeu de si mesmo. Ninguém estará diante de Deus dizendo: graças a mim que pela oportunidade que o Senhor me deu, eu abracei essa oportunidade e dei uma chance para o Senhor me salvar. Ninguém vai fazer isso, porque todos nesse momento estão dizendo ao Cordeiro, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, não a nós. Segundo ensinamento que esse texto nos trouxe, é que a vida aqui ainda pode ser dura, irmãos. Trabalhos fatigantes, dores, doenças, lutas contra a nossa fé, lutas internas contra nós mesmos, contra o velho homem que habita em nós. Mas nós podemos ter certeza que nós temos uma recompensa garantida. Não desista. Não ache que a vida cristã ela só é exigência. A vida cristã é muito mais do que isso. É promessa de vida eterna. Eu quero então aplicar esse texto. Agora a pergunta é: o que eu devo fazer diante disso? Em primeiro lugar, o que você e eu devemos fazer diante disso? Tomando a ilustração do início, como peregrinos e migrantes, irmãos, nesse mundo, nosso coração só encontrará respostas em Deus. Seja quais dúvidas forem, aquelas que estão rodeando o nosso coração, aquelas que tiram a nossa paz, aquilo que faz com que a nossa mente não descanse de noite, quando nós pegamos no sono, e no outro dia nós estamos preocupados. A nossa existência, as nossas demandas, elas só encontram respostas em Deus. Busque nele. Quando nós achamos que as respostas estão em locais diferentes, em pessoas diferentes, em bens diferentes, em países, em regiões, e a gente se esforça por alcançar isso, nós podemos chegar à conclusão, quando nós estivermos alcançado esses objetivos, de que falta algo. Falta algo. Porque essas respostas nós só encontramos no Senhor. Busque nele. Segunda aplicação prática que eu faço para os irmãos nessa noite é que, como peregrinos imigrantes nesse mundo, nós já estamos com as respostas certas para a nossa existência. Nós precisamos dar respostas àqueles que ainda estão procurando. Nós que já estamos nessa jornada certa, que já sabemos o nosso destino final, temos à nossa volta pessoas que ainda estão tentando encontrar um caminho, tentando migrar de uma situação para outra, achando que essas situações ou esses destinos que eles estão planejando vão trazer de fato respostas existenciais. Mas a responsabilidade de dizer qual caminho seguir é nossa. Portanto, comece a prestar atenção nas pessoas, nas buscas que as pessoas fazem ao seu redor, porque você já sabe onde existe resposta para a existência humana. E é na Escritura. Se disponha a dar essas respostas, se disponha a mostrar Jesus, e não de dar conselhos puramente psicologizados, e não de dar conselhos puramente isso vai passar. Nós temos essa responsabilidade, irmãos, como peregrinos imigrantes indo para o lugar certo, de trazer pessoas para a caminhada do nosso lado. E por último, como peregrinos imigrantes nesse mundo, nosso descanso está garantido no final. E talvez seja um conselho simples demais. Quero dizer para você: descanse no Senhor.
Aprenda a descansar. A nossa sociedade hoje é uma sociedade que se sente culpada por ter momentos de descanso. E descansar não é simplesmente não fazer nada, mas é entregar ao Senhor aquilo que tira a nossa paz. É entregar nas mãos do Senhor a sua saúde, entregar nas mãos do Senhor as suas finanças, entregar nas mãos do Senhor a sua família. Porque o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprenda a descansar em Deus, porque descansando em Deus, você consegue buscar em primeiro lugar o seu reino. Assim como todas as pessoas que compõem essa estatística de imigração que nós vimos, nós também estamos numa jornada para outra terra. Mas nessa terra em que estamos indo, a plena certeza de que estaremos plenamente seguros, plenamente saciados e realizados, porque chegamos à nossa pátria. Como o autor de Hebreus escreve a respeito de todos os crentes do Antigo Testamento, e eu encerro com esse texto. O autor de Hebreus vai dizer assim: todos esses, ou seja, todos os crentes do Antigo Testamento, morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa disso. E declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por este mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde saíram. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar, mas pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de seu Deus, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Irmão, a sua vida não está pura e simplesmente aqui. Se a nossa esperança se limita a essa vida, somos os mais infelizes de todos os seres humanos. E se você sabe para onde vai, se você sabe que a sua pátria é celestial, busque essa pátria. Não fique tentando arrumar a sua vida a todo e qualquer custo aqui. Tudo isso vai passar. O importante não é quem você foi aqui em termos financeiros, em termos de diploma, embora isso seja importante, sim. Mas o mais importante para a sua vida é estar nessa multidão que João viu no céu. Foque lá. Busque em primeiro o reino de lá, e não o reino daqui. Vamos orar. Senhor Deus, nos abençoe e nos faça de fato ter essa disposição no coração para buscar as coisas que são excelentes, são as coisas que vêm do Senhor. Molda o nosso coração para que essa seja a busca diária do nosso coração, e que cada vez menos esse mundo de fato nos deixe vislumbrados, porque os nossos olhos precisam estar focados naquilo que vem de cima, na Jerusalém celestial. Se fizermos isso, com certeza a nossa vida aqui já será melhor. Nos abençoe assim em nome de Jesus. Amém.